sou a Laurian, eu estou aqui com a Miriam, Carol. e esse é o podcast do Nosso Materno Mundo. Aqui falaremos sobre maternidade, paternidade, infância, mulheres e o que mais nos atravessar. E aí, meninas, afinal, o que é o Nosso Materno Mundo? em primeiro lugar, que delícia estar aqui com vocês de novo, né, gente? Depois Voltamos. de alguns meses, Voltamos? em um novo formato. Sim. E aí, Carol, quer contar um pouquinho de onde surgiu o Nosso Materno Mundo? Então, acho que é legal a gente partir do porquê nosso. Por que nosso? A gente foi construindo, né, o nosso materno mundo pensando justamente em ser nosso materno mundo, porque quem cria crianças não é para estar sozinho, não deveria estar sozinho ou sozinha. Então, partimos da aldeia. Né? Aham. E aí? O que vocês querem complementar? E o Nosso Materno Mundo surgiu do nosso desejo de fazer com que as mães pudessem ter uma rede de apoio, uma rede de escuta, acolhimento, Amparo. exato. E isso surgiu, né, antes da pandemia, em todas as nossas conversas, na qual a gente falava, né, e enfim, daí surgiu o Nosso Materno Mundo e o podcast surgiu de todas as nossas conversas que a gente fala de padaria, de jantares, de almoço. E as mensagens que a gente recebe e também a nossa Exato. vivência no consultório. Sim, Né? porque o nosso projeto começou, né, meninas? Acho que pra quem não conhece, é bom a gente retomar, Uhum, né? sim. O nosso projeto começou de antes da pandemia. A gente tinha muito desejo de levar nosso serviço para essas famílias, no intuito de poder ajudar essas famílias e conduzir para que as famílias tenham bem-estar, porque a gente sabe o quanto é pesado, né? A maternidade e a paternidade. E aí, depois da nossa convivência no consultório, a gente sabe o quanto não chega para algumas mães algumas coisas. Então, a gente teve esse desejo de começar o projeto, inicialmente de forma presencial, fizemos grupos de mães, depois grupos de crianças. Bloquinhos de Bloquinhos de carnaval. carnaval. E as oficinas, E né? as oficinas Porque de como a gente criança. trabalha com criança, na própria oficina a gente foi fazendo oficina de estimulação e falando com as Sim. mães a importância da estimulação. As crianças trabalhando com texturas. Então, Sim. ao mesmo tempo que a gente acolhia essas famílias, a gente proporcionava um ambiente para as crianças e também falando sobre o desenvolvimento infantil. E porque a gente sabe, né, meninas, que as mães se sentem muito culpadas quando fazem alguma coisa pra elas. Então, com as crianças, elas ficavam mais confortáveis de vir ao nosso encontro. verdade. Porque, eu não tenho com quem deixar meu filho. Então, traz a o filho. criança. E aí depois veio a pandemia, a gente reestruturou, viramos Sim. grupos online de mãe de suporte para essas mães que não estavam dando conta, A estavam com pandemia vontade de foi uma fugir de loucura. casa. A pandemia foi uma loucura, né, gente? As Foi. mães com as crianças em casa, a gente reestruturou. Depois a pandemia aos poucos foi flexibilizando, os consultórios voltando. A gente precisou dar um pause pra gente também se organizar no sentido disso tudo. E agora porque a gente também quase não estava conseguindo dar conta de Exato, tudo. né? Hoje Tanto o da consultório- demanda do consultório, os grupos com as Exatamente. mães. E aí agora nós estamos nesse novo formato, que é um formato de podcast, pra gente poder, numa roda de conversa, aqui no nosso bate-papo, levar mais informações para essas famílias. Sim. Isso. E aqui nós vamos falar sobre diversos assuntos, sobre as mães, sobre a paternidade, porque isso também foi uma questão. Lembra, meninas, que alguns pais entraram em contato com a gente falando se a gente não ia fazer um paterno mundo. Paterno mundo, é verdade. E também falaremos sobre esses assuntos, até para que a gente possa ajudar as mães e os pais também. Até porque a gente tem no consultório pais que criam Muito. sozinhos, Sim. né? Por diversos motivos, mas que não é a mãe. Aham. Mas é que o Materno Mundo surgiu a partir Da demanda da mãe. demanda da mãe. Aham. E aí a gente foi desdobrando, então hoje a gente pode dizer que o nosso universo é o bem-estar da criança, né? Mas pensando nisso, tá, esse é o nosso materno mundo. Mas quem é a Carol? Olha, eu nem sei se eu sou o primeiro psicanalista ou se primeiro eu sou a mãe do Léo. Eu sou a mãe do Léo, acho que primeiro, porque hoje é o que me estrutura, é o que me mantém. E também sou psicanalista. Uhum. E você, Lau? Quem é você, Lau? Olha, essa pergunta é muito difícil. É anos de análise pra gente não descobrir quem somos. Bom, eu sou Laurian, eu sou psicóloga antes de ser psicanalista, mas
vezes a minha trajetória sempre me caminhou para a psicanálise. Eu acho que isso é um ponto legal, né, meninas? Porque a psicanálise não nos uniu. A psicanálise nos uniu, eu e a Carol, porque nós somos psicanalistas, mas também criamos o nosso Materno Mundo com abordagens diferentes para que a gente possa ter visões diferentes também, né? Verdade, Então, isso é muito legal. Então, hoje, porque existe uma rincha, né, É. Miriam? Vamos dizer aqui entre a psicanálise e a TCC, mas hoje a gente consegue ter visões, opiniões e falar sobre isso. Então, eu sou psicóloga, mas o meu caminho sempre foi para a psicanálise, que é a minha paixão. Então, hoje eu sou uma psicanalista em formação e é o que eu... Estaremos para sempre nesse lugar, né? E é uma relação de amor e ódio sempre com a psicanálise, eu sempre digo isso. Mas eu acho que isso é importante, né? A gente não ter a sensação de que é o suficiente, né? E amiga? nunca é confortável, nunca é confortável. Não, E você, Miriam? É, porque eu fujo de todo esse lugar, né? Não tô aqui pra falar de inconsciente, gente. Então nos conte quem é você nesse Eu sou de um universo. lugar totalmente diferente, caí de paraquedas, assim. É mesmo. É verdade. Mas o que nos uniu foi o amor pela maternidade, pelo desenvolvimento infantil e o gostar desse tema, né? Então, eu sou Miriam, sou psicóloga, trabalho com mães desde que eu me formei. Hoje, na Clínica atuo exclusivamente 100% com mulheres e crianças. E não sou da psicanálise, trago uma ideia totalmente diferente. E lembra lá quando a gente fez nossas primeiras reuniões para formar os grupos, e a gente falou, tá, e agora? O que a gente vai ler? Porque a Miriam não vai ler. Foi. Lembra? Foi. Mas é um desafio, né, Sim. gente? Mas sempre deu certo de complementar, né? Muito. certeza. Porque eu penso também que vai muito ao encontro disso que a gente está falando, a nossa própria proposta de trabalho. Porque a proposta de trabalho do nosso Materno Mundo não é receita. Porque se Isso. tivesse, não teríamos problema nenhum. É verdade. Então é justamente isso, pensar o que é possível a partir de algo. A partir das diferenças, e nada mais é do que nós três aqui, né, Então gente? acho que isso É. também dá muito certo por isso, É. assim, o que é possível, né? Sim. Dentro da visão da abordagem da Miriam, dentro das nossas experiências pessoais, profissionais, de colegas, né? De Sim. amigos que a gente convive, que também tem um universo infantil que a gente sempre Sim. fala. Mas eu acho assim, ó, pra gente começar, a gente precisa partir de um princípio de que falou de mãe, falou de culpa. Eita. E aí, gente? A culpa é sempre da mãe? Eu acho que isso fica para o próximo episódio. Então Acho. vamos pro próximo episódio. Até lá, Acho. gente. Até!